O pessoal da rádio vai para um rápido intervalo, daqui a pouco espero vocês de volta. Nas outras plataformas seguimos, ainda olhando um pouquinho lá para fora, mas com mistura de Brasil. O ministro da Agricultura e Pecuária, Carlos Fávaro, disse que a lei de combate ao desmatamento da União Europeia não deve ser imposta ao Brasil, que poderia ferir a soberania do país. Para ele, a rejeição à imposição de normas ambientais deve ser tratada como cláusula pétrea nesse acordo do Mercosul com a União Europeia, né? O que está acontecendo, até para a gente relembrar você, a União Europeia tem a possibilidade de ter um tratado do Mercosul com o Brasil, mas exige algumas questões bem intensas em relação à proteção do meio ambiente aqui no país. E o que o ministro está dizendo é, União Europeia, cuide da sua vida que a gente cuida da nossa, porque a gente já tem leis ambientais que trazem garantias bem importantes aqui para o nosso país e se vocês tentarem meter a mão aqui, vocês estariam tirando a soberania do Brasil. Vocês concordam com o ministro Carlos Fávaro, hein, Alan Gani? Concordo. A União Europeia se utiliza da causa ambiental para pressão comercial, para pressão econômica, instrumentaliza esta causa ambiental. Agora, também o atual governo está provando um pouco do próprio veneno, porque quando interessava, quando era Jair Bolsonaro, por exemplo, aí endossava o discurso da União Europeia, aí endossava toda a causa ambiental. Então eu vou ser justo, eu não endosso esse discurso da União Europeia, não endossava nem no governo Bolsonaro e não vou endossar agora, porque de causa ambiental não tem nada. Eles usam isso para tirar vantagens comerciais, até porque já devastaram tudo que tinha que devastar no continente europeu. Ô Piperno, o ministro tem razão ao confrontar a União Europeia dessa forma? O ministro claramente tem razão. A União Europeia tem todo o direito, por exemplo, de adotar aí os critérios, os princípios da rastreabilidade, né, dos produtos do agronegócio que ela vai importar aqui da região. Então, até aí, perfeito. Agora, querer impor como passou a tentar fazer, a partir do protocolo adicional editado no início desse ano, aí não. Então, eu acho que as regras que estavam sendo negociadas, elas caminhavam, né, numa boa direção, satisfatória para os dois lados. O que tem atrapalhado muito a finalização desse acordo é tal do protocolo adicional que vem lá de fevereiro, março desse ano. Né? Então, aí sim eu acho que a União Europeia perde muito da razão. Que foi, Dávila? Não, a gente precisa fazer aqui, dar nome aos bois. Primeira coisa, o Alan Gani trouxe um ponto importante. Isso é pressão, não é comercial, em cima, principalmente do agronegócio brasileiro, que é muito mais competitivo do que o agronegócio da Europa. Então, é sim protecionismo agrícola sendo usado com a bandeira ambiental. Segunda coisa, esse não é um desejo da comunidade europeia. Rapidamente, Dávila, o pessoal da rádio está de volta e a gente está falando justamente da manifestação que o ministro da Agricultura fez em relação a essas exigências que a União Europeia prevê para o país para tentar a assinatura e finalmente fechar esse acordo do Mercosul. Justamente exigências voltadas para a proteção do meio ambiente. Dávila, pode continuar trazendo o seu argumento, então, para que todos entendam. Pois é, então eu estava dizendo que essa bandeira do meio ambiente é utilizada contra o agronegócio brasileiro, que é muito mais competitivo que o agronegócio europeu. Mas essa pressão ambiental não é uma opinião da comunidade europeia. É uma opinião da França. Tem que dar o nome aos bois. Porque cria constrangimento na Alemanha, na Espanha, em todo mundo. Isso aí é a França, é a voz da França. E por que a França, Dávila? Porque a França é o país mais protecionista da Europa com a questão agrícola. Agora, é uma coisa interessante. Veja só, 1,5% da população francesa mora no campo. Mas esse 1,5 milhão, tem 1,5% da população, tem uma coisa assim idílica, sabe assim, do espírito francês. E essa turma é que faz essa pressão ao governo para criar caso contra o Brasil. Então é preciso dar o nome aos bois aqui dessa pressão ambiental. E aqui vai a minha pergunta aí para vocês da comunidade europeia. Qual é o fazendeiro na comunidade europeia que mantém 25% das matas e reservas na sua propriedade?
Qual é? Me dá um fazendeiro na Europa que tem o que existe no Brasil hoje, aqui, que é 25% do território preservado aqui no Sudeste, 35% no Cerrado e 80% no Norte. Me dê um exemplo aí, Comunidade Europeia, de fazendeiros que têm essa consciência ambiental. A gente até acompanhou uma discussão no parlamento francês sobre essa questão por conta da preocupação desses produtores. Inclusive, eles citaram um exemplo das frutas produzidas no Brasil, na Argentina e no Chile, né? Eles tinham medo que essas frutas fossem importadas para a França, exatamente porque elas são muito mais bonitas e saborosas aqui na nossa região e que isso poderia levar a uma competitividade que os franceses que produzem também frutas lá poderiam não encarar ou que poderiam ser prejudicadas por isso, Gustavo Segré. Mas quando você tem acordos desse tipo, sempre tem alguém que se beneficia e tem alguém que se prejudica. E aí é o tempo de maduração que tem para colocar uma homologação do acordo que prejudique o menos possível aquele que não tem competitividade e que prepare ele com a ajuda do Estado, políticas do Estado que permitam que ele sobreviva. Essa afirmação que hoje está sendo colocada pela França, sobretudo, como muito bem falou Dávila, está sendo mais que um contrato de negociação, um contrato de adesão. Ou você aceita ou não tem contrato. E Paraguai já avisou. Sim. É o próximo presidente do Mercosul. E ele mencionou que se esse acordo não finalizar com a presidência pro tempore do Brasil, que termina em dezembro, ele não vai continuar com essa negociação. O Uruguai já está meio cansado também, né? Cansa. É que esse acordo vem de 1992. Assinou o Tratado do Mercosul em março de 91. Imediatamente já começaram a negociar com a Europa. E aí não deu certo, demorou muito tempo, ainda não está terminado, já é maior de idade e não tem certidão de nascimento. Então, muito provavelmente não vai fluir. E Segré, você toca num ponto importante aqui. Esse acordo tinha tudo para ser sacramentado na presidência do governo Temer. Mas não quiseram aprovar o acordo. Aí a Comunidade Europeia, porque era o presidente que estava substituindo Dilma Rousseff, que tinha sido impeachment. Então, olha só que irresponsabilidade foi da Comunidade Europeia naquele momento não querer dar esse grande trunfo ao governo Temer por uma questão política. Agora, Fábio Piperno, a gente acabou de discutir as eleições na Argentina. Você acha que, dependendo do vitorioso lá, também pode interferir de alguma forma nesse acordo que está sendo feito entre Mercosul e União Europeia? O Milei nunca foi um entusiasta disso. Agora, há outros fatores. Por exemplo, o Uruguai, ele negocia um tratado de livre comércio com a China. Então, o Uruguai, ele também tem algumas posições diferentes em relação à Argentina e Brasil nessa questão. Então, veja, o Segré agora levanta a questão do Paraguai. O Paraguai deu um prazo. O Uruguai também tem, enfim, objetivos diferentes. A Argentina, a gente não sabe como é que vai ser de segunda-feira para frente. Então, o relógio está correndo muito rápido. Ou esse acordo é fechado até o final do mês, até o final do ano, ou então não tem mais. Qual que é a tua opinião, Segré? Que não vai ser. Que não vai ter acordo. Não vai ter acordo. E aí pode mudar, inclusive, a realidade do Mercosul, dependendo dessa negociação, porque o Mercosul, lembremos, o Uruguai não tem autonomia para negociar com a China dentro do Mercosul e muito menos fora. No Mercosul seríamos nós quatro. Aí o Piperno fala, eu quero negociar com o Evandro. O Dávila fala, eu não quero. E ele não pode. Ou vamos os quatro, ou não vai ninguém. Essa é a união alfandegária que hoje tem o Mercosul. Para isso, deveria retroceder o Mercosul para uma zona de livre comércio. E essa zona de livre comércio deveria ser negociada nos congressos, para poder diminuir. E aí interfere também a alíquota externa comum. Não é tão fácil. E como muito bem menciona Piperno, somente na segunda saberemos se o presidente na Argentina vai ser proclive ao Mercosul ou se não. Massa quer continuar com o Mercosul, Milei está aqui, não sei. Tenho mais 30 segundos. Quer arrematar algo, Dávila? Só tem uma coisa que pode fazer esse acordo acontecer. É ter um choque de realismo na Comunidade Europeia e no Mercosul e dizer assim, gente, o mundo está ficando cada vez mais tenso, nós estamos perdendo o mercado e se nós não tivermos o Brasil e a Comunidade Europeia, nós vamos ficar cada vez mais isolados num mundo cada vez mais complicado. Eu espero que isso seja o bom senso que prevaleça e nós tenhamos esse acordo.